estou aqui agora já do lado de fora. Como vocês sabem, a gente tem tido esse cuidado também com as entrevistas aqui dentro da emissora. O lugar é mais arejado, governador, a gente também não tem contato, mantém a distância dos 2 metros com segurança, mas a informação ela precisa ser dada. A gente acabou de ver a reportagem aí sobre a influência também das medidas no campeonato estadual. A gente vai começar relembrando um pouquinho das medidas que já foram tomadas, porque a proibição de eventos públicos, isso já aconteceu, influenciou no campeonato. A gente tem também a suspensão das férias dos profissionais da saúde, isso também se fez necessário. Vamos relembrar, governador. Bom dia, obrigada pela presença. O senhor está ao vivo para todo o estado. Olha, Bruna, acho que é muito importante a gente voltar um pouquinho. Em janeiro nós criamos o Centro de Operações Emergenciais, que norteou todas as nossas ações, são as equipes de saúde e profissionais que detalharam o momento específico das tomadas e das medidas que acontecem todos os dias. Nós já proibimos aí parques, os eventos, nós recomendamos a questão para o teletrabalho, que é para os nossos servidores. Nós estamos pondo o aplicativo do MS Digital, que é para facilitar a vida do cidadão, para não precisar ir nas nossas fundações, nas autarquias e nas sedes do governo. A partir de hoje, suspensão das aulas na rede estadual. Foi um momento que nós pensamos o melhor momento. Todas as semanas e todos os dias tem algumas medidas que são tomadas. E essas medidas a gente faz ouvindo o Centro de Operações Emergenciais, que são os profissionais que estão diretamente ligados com o Ministério da Saúde, conversa todos os dias, e aqui eles fazem as reuniões temáticas para definir qual o momento para alguma outra medida que seja importante para evitar ao máximo a circulação das pessoas. Quanto mais nós restringirmos a circulação, quanto mais nós ficarmos em casa, quanto menos contato nós tivermos de aglomeração de pessoas, menos o vírus vai circular. Então, por isso, a gente faz isso ouvindo esses profissionais e toda essa equipe que está sendo monitorada 24 horas. Eles estão conversando conosco do governo, governador, uma equipe que foi identificada para as tomadas de decisões. Governador, a gente já tinha anunciado também a compra dos kits, mais ou menos 5.000 kits de testes aí do Covid-19. Como é que está essa situação hoje? Os kits chegaram? Nós temos os kits que foram encaminhados já pelo Ministério da Saúde, que estão disponíveis. Chegaram outros kits, nós estamos fazendo uma compra emergencial de 5.000 kits que vão ficar disponíveis. Nós estamos agora, principalmente em Campo Grande, através do 193, nós estamos com 12 profissionais médicos dos bombeiros. Se alguém ligar no 193, esses profissionais já estão preparados para ir à casa, porque nós temos que analisar, Bruna, se é caso de internação, se é caso de quarentena e ficar em casa muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas vão buscar a unidade de saúde e não precisaria. Então, o 193, esses 12 profissionais médicos do bombeiro estão disponíveis para irem às casas, analisar caso a caso, porque você não pode muitas vezes colocar uma pessoa contaminada que possa contaminar outras pessoas. Então os bombeiros estão prontos para essa orientação? Prontos, 12 profissionais médicos do último concurso foram treinados para isso, existem as viaturas, existem os equipamentos disponíveis para eles irem, assim que forem chamados, porque a gente sabe, às vezes é uma gripe comum, às vezes pode ser o coronavírus, a Covid-19, então tudo isso tem que ser feito para que a gente evite uma maior circulação viral e por isso está sendo disponibilizado. O senhor também já tinha anunciado a implantação de 207 novos leitos em todo o estado, além dos mais de 500 que já existem. Como é que está essa situação? E o Alexandre do Jardim Seminário ligou aqui na nossa redação agora, está acompanhando a gente ao vivo e ele pergunta se há respiradores, um número suficiente para atender a população. Nós temos os respiradores, nós estamos com esses 207 novos leitos de UTI disponíveis em várias regiões do estado, não é só na capital. Contratamos alguns serviços privados que estão ampliando os leitos, estão colocando à disposição. Hoje você no Hospital Regional, que é o hospital de referência em Campo Grande, ainda não temos pessoas internadas que estão com um diagnóstico comprovado, mas os leitos estão disponíveis, os respiradores estão disponíveis. É muito importante, Bruna, não dar muitas vezes atenção às fake news que estão colocadas diuturnamente. Existem pessoas divulgando inverdades. Ontem mesmo à tarde começou a circular nas redes uma fala do ministro Mandetta, que não era dele. Imediatamente eu liguei para ele, ele falou, não é a minha fala.
ele disse, na Globo News eu vou explicar, e explicou. Então, é muito importante a tranquilidade das pessoas. A gente sabe que isso cria realmente um ambiente de preocupação a todos nós. Mas evitar as fakes. Esses dias publicaram uma fake news de um decreto do Estado que era mentiroso e que criava um problema enorme de circulação de mercadorias. Nós não devemos evitar a circulação de mercadorias, porque se tiver desabastecimento, complica muito mais. Então, se aqueles materiais de consumo, do dia a dia, do cidadão, chegar no supermercado, chegar à quitanda, chegar ao mercadinho, nos bairros, nas farmácias, os equipamentos hospitalares, então, por isso que não dá para você restringir o ir e vir. Principalmente, tem que cuidar desses profissionais que fazem a liberação e a distribuição de equipamentos que são primordiais nesse momento. Ontem eu vi Portugal, está um caos, nós não temos lá as partilheiras do supermercado. E nós não queremos isso no Brasil. Por isso, tomada de medidas, conversando com o governo federal, conversando com os estados, porque muitas vezes, se São Paulo veda a circulação de mercadorias, e é um estado que muitas vezes industrializa, prejudica Mato Grosso do Sul. Por isso nós estamos buscando medidas, conversando um governador com outro, conversando com o governo federal, para evitar, principalmente, Bruna, o desabastecimento. Eu tenho a pergunta do Samuel da região central, que eu já vou fazer daqui a pouquinho, tá, Samuel? Eu só preciso seguir aqui, já que estamos falando de hospitais, de internação. Eu quero mostrar uma imagem que nós fizemos hoje cedo no hospital regional, que tem sido referência. Tendas estão sendo montadas ali na frente. São 3 tendas montadas que iniciaram a montagem, portanto, para atender aos pacientes, caso o hospital não tenha espaço para atender. Tudo isso deve ficar pronto em 2 dias, foi a informação passada para a gente. Ainda não tem uma data específica de quando essa estrutura vai começar a receber gente, mas nós falamos hoje cedo com a diretora superintendente do Hospital Regional, que falou um pouquinho sobre como eles estão se preparando para essas tendas que estão sendo montadas. Vamos ouvi-la. Cada tenda terão 20 containers, né, nessas 2 tendas, que terão a capacidade de atendimento, não só o atendimento da triagem, mas também para que alguns pacientes possam ficar, aqueles que podem, né, em algumas cadeiras para receberem algumas medicações. E uma terceira tenda, que é a maior, que terá a capacidade de nós colocarmos macas para aqueles pacientes que precisam ficar deitados para esse atendimento. Nós também estamos trabalhando com um cenário de que possa chegar um momento que as UPAs, as unidades básicas, elas não conseguirão atender os pacientes com síndrome respiratória, mesmo sem indicação de ir para o ambiente hospitalar. Então, a gente também está preparando essa estrutura para dar esse suporte. Ela também falou, governador, com a gente sobre a fake news que teria havendo aí, rolando, de falta de luvas e de máscaras para o hospital regional. Mas ela reforçou que há sim uma campanha interna dentro do hospital. Vamos ouvi-la. A campanha ela é muito bem-vinda. Hoje, segunda-feira, nós temos EPIs, já vamos entregar os kits para os nossos profissionais, principalmente da área de frente. Hoje nós temos, mas amanhã talvez não. E esse final de semana, aproveito até para agradecer, várias entidades se reuniram, fizeram doações, vários colegas médicos, veterinários, dentistas, que fecharam as suas clínicas, doaram as máscaras, doaram os equipamentos, e isso só está fortalecendo mais ainda a proteção dos nossos profissionais de saúde. Governador, então não há falta de equipamento para quem está trabalhando no hospital regional, que é um hospital referência em todo o estado, e eu gostaria que o senhor falasse sobre os leitos que estão prontos. Esses leitos prontos dentro do hospital para atender as pessoas possíveis aí de respiradores ou com suspeita do novo coronavírus, esses leitos estão onde? Alguma outra área foi remanejada dentro do hospital? Olha, Bruno, nós tivemos um remanejamento de pacientes para outras unidades de saúde aqui na capital. Nós temos os leitos disponíveis na capital e no interior, com respiradores, com os equipamentos. Não existe falta dos equipamentos, é bom e importante. Agora, as pessoas que queiram doar alguma coisa, é bem-vindo. A solidariedade está reinando em muitas das empresas, do cidadão, do dia a dia das pessoas em doar. Nós recebemos hoje de manhã mais uma série de EPIs
e de novos equipamentos que estão disponíveis. Você sabe que a máscara específica ali para os profissionais que vão contactar direto com a pessoa contaminada, ela tem uma especificidade. É específica. Então eles precisam se cuidar disso. Ali muitas vezes uma fala colocada erroneamente por uma pessoa cria um pânico. Nós temos que evitar o pânico. Temos os leitos, temos os equipamentos, estamos nos preparando. Se necessário for, como você viu a Rosana dizendo, criando ali uma triagem que nós estamos fazendo, com macas, com respiradores, vai que você tem um volume de pessoas procurando a triagem, da triagem vai para a internação, só aqueles realmente que estão comprovados. Então, eu acho que é o momento da gente ter serenidade, Bruna. Não adianta ficar divulgando questões que não são verdadeiras. E o Estado tem o poder de polícia. Se precisar requisitar alguma coisa para a gente poder pegar aqueles que estão abusando, infelizmente tem alguns empresários abusando nesse momento, triplicando valores de respiradores. O Ministério da Saúde, você acompanhou, centralizou no Brasil todas as requisições de máscaras, de luvas, de equipamentos de UTI, de respiradores, está tudo centralizado com o Ministério, para o Ministério poder organizar a demanda e a distribuição aos estados brasileiros. Dentro do HR, governador, como é que estão os idosos que são do grupo de risco e como estão as crianças que também tinham uma UTI ali também, né? Como é que elas estão remanejadas no HR? Foram remanejados para outras unidades hospitalares, aqueles que foram possíveis. Nós já temos no Hospital Regional, como ele é o hospital de referência, as áreas específicas que vão atender aos possíveis infectados do corona, e isso está sendo feito também nos outros hospitais. Nós temos o Hospital Regional, lá de Ponta Porã, nós temos o Hospital de Cirurgias Eletivas que nós contratamos em Dourados, paramos as cirurgias eletivas e vamos deixar todos os leitos disponíveis no caso da necessidade para aqueles que forem infectados. O que nós precisamos? Ter muita cautela nesse momento, evitar de propagar essas mentiras, muitas vezes que criam um pânico nas pessoas. Temos equipamentos, temos leitos disponíveis e temos condições, Bruna, se necessário for, de montar os hospitais de campanha. Nós já temos disponível o Albano Franco, a FIEM já nos disponibilizou, o Morenão. Lá poderá ser um hospital de campanha. Poderá ser usado, se necessário for, junto com o governo federal, nós podemos. Agora, nesse momento ainda não é necessário, nós já temos os leitos disponíveis para aquelas pessoas que forem infectadas. Então, acho que é um momento de um pouco mais de cautela e evitar a propagação, principalmente, das falsas notícias que acabam gerando um pânico na população. Governador, vamos falar das novas medidas, então. A gente falou semana passada com o prefeito aqui que já havia determinado que não se cortasse a água dos campograndenses e que a cobrança para quem não pagasse a conta fosse diferente também nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Como é que ficou essa negociação agora por parte do governo e agora incluindo também a concessionária de energia elétrica, né, a Energisa e a Sanesul, concessionária de água no estado? Olha, Bruna, nós avançamos nisso, né? O prefeito fez em Campo Grande um decreto, porque aqui é privado, o município privatizou o serviço de água e esgoto, e no governo do estado nós temos 68 cidades que estão sobre a gestão da Sanesul. Nós determinamos a Sanesul, a partir de hoje, nós estamos suspendendo o pagamento de todas as famílias que têm a taxa de tarifa social, são mais de 50 mil pessoas no estado, 12 mil residências, então suspenso o pagamento por 90 dias, não vão precisar pagar essa conta por 90 dias. Aqueles outros que não são da tarifa social, eles terão uma tratativa de caso a caso, está proibido o corte, o Sanesul não vai cortar. Agora nós vamos analisar a empresa o caso a caso, em todos os 68 municípios, sobre a nossa gestão, que é a empresa Sanesul. Os outros são serviços autônomos, 10 municípios, serviço autônomo, quem faz é o próprio município. No caso da Energisa, nós conversamos muito com a ANEEL e amanhã nós teremos uma videoconferência de manhã com o presidente Bolsonaro, com a equipe ali, e a ANEEL deve publicar uma resolução a nível Brasil, norteando todas as distribuidoras, inclusive a Energisa local vai ser norteada pelas decisões da ANEEL. Então a ANEEL deve publicar amanhã uma nova resolução, criando a questão de, muitas vezes, isenção de alguma faixa, que é possível, ou
a proibição de cortes, que eu tenho certeza que a ANEEL virá nesse direcionamento, agora ela fará para todas as distribuidoras de energia. Então, ela vai ser uma comunicação só. Uma comunicação única para o Brasil. A ANEEL determina e as empresas distribuidoras, no caso nosso aqui, é a Electro lá na região da Costa Leste, é a Energisa na maioria dos municípios, com certeza eles serão regulados por essa resolução da ANEEL, que deve ser publicada amanhã. Vamos aguardar, então, depois dessa tratativa, dessa videoconferência que será feita, portanto, com o governo federal. Eu vou abrir uma pergunta que veio pelo nosso WhatsApp, peço para colocar na tela aqui para a gente, para que eu possa ler junto com o governador. Bom dia. Pergunta ao governador: por que os servidores administrativos lotados na sede, a Secretaria Estadual de Educação, permanecem trabalhando em número reduzido, mesmo com um decreto que autorizam a trabalharem em casa? Sendo que eles trabalham com papel zero, tudo online. Isso está acontecendo, governador? Olha, nós não podemos paralisar o Estado, Bruna. Nós temos que manter algumas atividades com todo o cuidado e o critério, que é o que está sendo feito. O teletrabalho que foi publicado, é isso que ele falou, não tem mais papel, é tudo pelos meios digitais, mas tem alguns serviços essenciais, como nós proibimos, férias dos bombeiros, férias do pessoal da saúde, que precisa manter ativo. Mesmo a Secretaria de Educação, não dá para todos os servidores ficarem em casa. Então, com todo o cuidado, com todo o respaldo da segurança para não se contaminar, nós precisamos manter os serviços essenciais. O governo se paralisar como um todo, nós poderemos chegar a um caos para a população, e nós não queremos isso. Criamos todos os regramentos internos de proteção aos servidores. Estamos tomando medidas todos os dias que dão proteção ao servidor, mas é importante a manutenção de alguns serviços que são essenciais, como, por exemplo, nós paralisamos as aulas presenciais, mas a Secretaria de Educação está mandando para as escolas distribuir aos alunos e aos pais matérias para serem feitas nesse período de paralisação. Nós não estamos, como foi feito, férias coletivas na educação. Nós mantivemos os servidores para ministrar aulas à distância pelo WhatsApp, pelos serviços de mídias sociais e digitais que nós temos, até aqueles que não têm internet, poder receber o trabalho que o pai pega na escola para que o aluno possa ter suas atividades. Por isso, a manutenção desses serviços que são essenciais. A pergunta do Samuel, da região central, que ligou aqui na redação, diz respeito àquele atendimento que o senhor falou, que agora os bombeiros já estão fazendo. São 12 equipes, se eu não me engano, governador? 12 profissionais médicos, com equipes disponíveis em Campo Grande, para fazer a triagem e fazer o melhor encaminhamento daqueles que muitas vezes fizerem o chamado pelo 193. Qualquer pessoa de qualquer estado vai conseguir ter essa informação. Liga direto no 193 e tem essa informação. Isso é um serviço específico do Mato Grosso do Sul. Certo. Então nós estamos disponibilizando na capital, porque nós temos esses 12 profissionais médicos. Mas o bombeiro, ou através do CIOPS, do 190 e do 193, está com todas as informações para que a gente possa atender em todos os municípios do estado. E aí o Samuel pergunta se há um outro canal de comunicação, porque nós chegamos a divulgar desde o início dessa pandemia e quando a doença evoluiu muito no Brasil, o canal do Ministério da Saúde, que é 136. Campo Grande vai inaugurar um teleatendimento, ainda não foi informado quando isso vai acontecer, então por hora é o 193 que o senhor recomenda mesmo. O 190 e o 193 já está disponível, já tem as equipes que foram treinadas e nós temos os canais, os sites para informação verdadeira. O site que nós temos, Bruna, é muito importante ser acessado, porque ali tem todas as medidas tomadas, o que está sendo feito, com a informação verdadeira, porque o que a gente está preocupado é coibir as fakes, coibir as falsas informações que muitas vezes levam a população ao pânico. Então o canal disponível é esse, e nós estamos implementando algumas outras ferramentas para um comunicado também com toda a população do estado. Obrigada, Samuel, pela sua pergunta. Governador, nós vamos agora para Dourados ao vivo. A Luana Rodrigues está lá, vai participar com a gente. Ela tem as informações de como é que está a situação dentro das aldeias indígenas. Dourados tem uma grande comunidade indígena por lá. Luana, qual é a situação por aí? Como é que o novo coronavírus, a influência desse vírus aqui tem também mexido com as aldeias aí na região sul? Bom dia para você.
Oi, Bruna, bom dia para você, um ótimo início de semana para todos. Olha, desde o início da manhã de hoje, nós temos recebido reclamações de indígenas da reserva aqui de Dourados com relação à falta de água. Falta água na aldeia Bororó e também na aldeia Jaguapiru. Imagine a situação desses indígenas nesse período em que lavar as mãos é fundamental. Por isso, nós entramos em contato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e pedimos uma resposta para esses problemas. A CESAI informou que o problema na aldeia Bororó é por conta de uma obra que está sendo realizada para ampliar a rede de abastecimento na aldeia. Já na aldeia Jaguapiru, o problema é outro, é que muitos indígenas não têm reservatório, não têm caixa d'água para manter ali a água, por isso em alguns períodos do dia falta água para os indígenas. A CESAI informou que tem trabalhado para solucionar esses problemas, mas que a solução não é imediata. Uma outra situação enfrentada pelos indígenas aqui em Dourados é que neste fim de semana chegaram 120 indígenas que trabalharam na colheita da maçã em Santa Catarina. Eles vieram de ônibus e, por causa da pandemia, a comunidade se preocupava aí com o contágio da Covid-19. Nós perguntamos à CESAI sobre essa situação. A CESAI informou que esses indígenas passaram por uma inspeção assim que desceram desses ônibus. Eles foram verificados ali, houve a verificação se eles tinham algum sintoma do novo coronavírus, como febre alta, cansaço e também a tosse seca. Nenhum indígena apresentou sintomas, segundo a CESAI. Mesmo assim, eles foram orientados a ficarem em quarentena. O mesmo procedimento foi repetido em outros municípios do estado, que também enviaram indígenas para a colheita da maçã no sul do país. Bruna. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Governador, inclusive essa seleção, né, dos indígenas este ano teve o apoio da Funtrab, que está com o serviço suspenso, como a gente já disse. Inclusive no nosso site tem um pouquinho do atendimento online da Funtrab nesse período. Como é que o governo do estado está vendo a situação com esse público também das aldeias? Olha, Bruna, foi feita a triagem pela CESAI, na volta deles, tem a recomendação é que fique em quarentena. A questão da água é importante dizer que a maioria das aldeias no Mato Grosso do Sul, a distribuição é feita pela FUNASA, né, Fundação Nacional de Saúde do Governo Federal, e poucas delas têm a distribuição pela empresa de saneamento, que é a Sanesul. Mas nós somos parceiros deles, principalmente em fazer essa triagem. E outra coisa, Bruno, a partir dessa semana nós estamos instalando o controle sanitário. O que é o controle sanitário? Todas as saídas do Mato Grosso do Sul, as 13 saídas, vão passar por um controle sanitário. Do movimentação do ir e vir das pessoas, barreira com a polícia, a questão do IAGRO, a questão do pessoal da saúde. São 13 locais que vão passar por barreiras sanitárias, para evitar muitas vezes, como os indígenas voltaram, tiveram que especificamente fazer uma triagem via CESAI. Nós vamos fazer uma triagem na entrada dessas barreiras. A barreira que foi implantada nas fronteiras foi direcionada pelo governo federal e tem um regramento estabelecido pelo decreto presidencial. O controle sanitário nós estamos, a partir de hoje, determinando no estado. Então nós teremos 13 barreiras de controle sanitário em todas as entradas do Mato Grosso do Sul, com Goiás, com Minas, com São Paulo, com Paraná, para que a gente possa ter um controle maior do ir e vir. Se entra uma pessoa, identificou com febre, ela vai passar por uma triagem mais específica, muitas vezes tendo que ficar em quarentena, como é o caso dos indígenas. Recomendação, tanto para os de Dourados, como os de Iguatemi, como os que estão lá em Japorã, que fiquem nas aldeias, que estabeleça o período aí dos 14 dias dentro lá da sua residência, da sua casa, dentro das aldeias, para evitar ao máximo a circulação viral, se houver contaminação de algum deles. Governadora, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a saúde financeira do estado diante dessa pandemia do novo coronavírus que mudou a rotina de muita gente, dos servidores. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta em 2 minutinhos. Até já. Estamos de volta com o MS1 ao vivo da capital para todo o estado. Hoje o governador Reinaldo Azambuja está aqui, já anunciou algumas novas medidas que começarão ao longo desta semana. O que a gente estava tratando antes do intervalo, governador, que ainda gera dúvida com quem está em casa e acompanhando a gente, sobre essa barreira que pode ser montada nas divisas aí. Deve começar essa inspeção ao longo desta semana, mas como é que vocês farão, por exemplo, com ônibus? Muitas pessoas que estão vindo de outros estados dentro de um ônibus.
Olha, Bruna, não é uma barreira, que é o fechamento, como já ocorreu na fronteira, é o fechamento. E ali tem uma especificidade que foi no decreto federal. Nós estamos mantendo um controle sanitário. Então, 13 entradas do estado terão um controle por profissionais da saúde, por policiais treinados, por equipe da nossa vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, que através do IAGRO nós vamos controlar, dialogar com aquelas pessoas que adentram o estado, verificar se teve febre, se tem algum sintoma, até para os encaminhamentos, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, um controle sanitário nas 13 entradas do Mato Grosso do Sul com os estados que fazem divisa conosco aqui. Vocês farão essa triagem, inclusive, dentro do ônibus? Nos ônibus também. Nós vamos verificar veículos, nós vamos verificar os veículos de carga, para que a gente possa também auxiliar os motoristas e os ônibus, os passageiros, para que a gente possa fazer um direcionamento, principalmente daquelas pessoas que possam estar com algum sintoma e que muitas vezes acabam trazendo a circulação viral. Hoje nós temos uma circulação aqui ainda restrita a esses 21 casos que nós acompanhamos, que nós sabemos a origem. Diferente de alguns estados que já tem uma circulação viral comunitária, que a gente não sabe de quem pegou a doença. Então, por isso, esse controle sanitário nas barreiras do Mato Grosso do Sul. Governador, vamos falar sobre a saúde financeira do estado. O senhor disse que ainda farão uma videoconferência com o presidente da República. Os governadores já fizeram vários pedidos ao governo federal. Um dos pedidos é a suspensão por 12 meses de dívidas com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES. Como é que está essa tratativa? Amanhã de manhã, Bruna, às 8 da manhã, nós teremos uma videoconferência. Esse é o pleito dos 27 estados. O que nós pedimos? Que suspenda o pagamento das dívidas com a União pelo prazo de 12 meses, jogue esse valor que venceria esse ano ao final do contrato, que abra um espaço fiscal de financiamento, que nós possamos financiar com os órgãos internacionais, com os órgãos dos bancos públicos do Brasil, para ter um caixa maior, para nós também podermos flexibilizar algumas coisas. Se nós tivermos muitas vezes esse posicionamento positivo do governo federal, a gente pode abrir uma regra de pagamento para micro e pequena empresa, para aqueles muitas vezes que hoje estão em dificuldade, que parou o seu comércio, não consegue saldar os tributos, o Estado poder fazer um alongamento disso. Então, tudo isso depende do posicionamento que o governo federal tiver. Ontem, por exemplo, o governador de São Paulo foi à Justiça e o Supremo Tribunal Federal já determinou o não pagamento da dívida. Nós gostaríamos de não ser necessário judicializar, que a gente pudesse fazer isso dialogando. E nós estamos dialogando com o governo federal, tanto que amanhã, às 8 da manhã, nós teremos uma videoconferência com os ministros e com o presidente da República. Tem uma pergunta de um telespectador que a gente vai colocar na tela, compartilhar para que a gente possa ler junto. Governador, vai suspender ou prorrogar prazos do ICMS? Por favor, é um assunto que aflige todos os comerciantes do estado. Há essa possibilidade de escalonar o pagamento do ICMS, governador? Há possibilidade, é isso que eu acabei de falar para todos que nos ouviram. Nós estamos pleiteando também, até porque o estado tem as suas obrigações. Se a gente não pagar a dívida com a União, a gente sofre algumas sanções. Nós não estamos pedindo para não pagar a dívida, nós estamos pedindo para suspender por 12 meses, jogar ao final do contrato que vai vencer lá em 2047. Então é essa prorrogação, Bruna, que possibilita ao governo poder fazer algumas concessões. Nós estamos olhando vários dos pedidos, todo dia a gente recebe pedidos de N pessoas que pagam ICMS, e por isso a importância, tendo um posicionamento definitivo por parte do governo federal, eu não tenho dúvida que o Estado poderá também atender as reivindicações, como alguma delas foi dito por esse comerciante. Então, só haverá um auxílio aí em relação a isso, de escalonamento, prorrogação de ICMS, se houver ajuda do governo federal? Não, se não houver ajuda, dificulta, mas o Estado também é sensível. Nós não vamos, muitas vezes nós podemos cortar alguma coisa que é possível ser cortada de despesas, porque salário de servidor é as prioridades, pagamento da dívida é prioritário. Se nós não pagarmos a dívida, Bruna, eles vêm e sequestram o dinheiro no banco. E aí muitas vezes cria uma dificuldade maior. Agora, mesmo se o governo federal não atender, e eu não acredito nisso, eu acho que o governo federal é sensível
São 6 pautas que os governadores fizeram. Eu acredito que algumas delas o governo federal deva atender. E ele atendendo, nós teremos condições. Agora, nós já tomamos medida. Hoje mesmo, eu já anunciei aqui a suspensão da cobrança da água dos mais carentes, dos mais vulneráveis, aqueles que têm a tarifa social. Já são 50 mil pessoas no estado que vão deixar de pagar a água. Não é que vai prorrogar o pagamento, eles não pagarão durante 90 dias a conta de água. Disse que nós estamos falando com a ANEEL na questão da Energisa e amanhã deve sair uma resolução. Então, é possível, Estado, nós vamos fazer de tudo, Bruna. Todo mundo perde nessa crise. O cidadão comum, o trabalhador, a dona de casa, os governos municipal, estadual e federal. Então, é no momento de darmos as mãos, de termos solidariedade. Se o governo federal puder atender os estados brasileiros e os municípios, nós teremos condições de enfrentar a crise com alguma condição fiscal de poder fazer mais concessões aos setores organizados, aquele muitas vezes vulnerável. Eu queria perguntar sobre o Vale Renda. Emprego, né? Vale Renda, por exemplo, tem alguma alteração para o Vale Renda? Esse já recebe um valor, mas e aquele vulnerável que não tem o Vale Renda, que perdeu o emprego e que muitas vezes precisa de um apoio na alimentação, numa cesta de alimento? O governo é sensível. Nós já estamos estudando a possibilidade de fazer uma triagem via assistência social e poder atender aquele que ficou desempregado e não tem condições financeiras, muitas vezes, de ter o seu sustento, porque isso é o pior dos mundos. Nós temos que atender essas pessoas. Então, o governo do estado vai tomar as medidas, independente de tendo posicionamento ou não do governo federal, para atender principalmente as famílias mais carentes aqui do Mato Grosso do Sul. Tem mais uma pergunta, coloca na tela para a gente ler, por gentileza, diz respeito às indústrias aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia, eu gostaria de saber do governador se vai ter alguma medida para parar as indústrias de Dourados, pois eu trabalho num frigorífico com 4.000 pessoas e lá não estamos, nos prevenindo em nada. É o Pedro. Olha, Pedro, cada indústria tem a tratativa interna. Agora, se nós pararmos todas as atividades econômicas, nós vamos ter um desabastecimento no país. Isso é o caos. Alguns países hoje estão com falta de alimentos. Você imagina você ter um problema de saúde e não ter alimento para alimentar os doentes ou as pessoas. Então, nós temos que ser responsáveis. O que nós recomendamos, e eu tenho certeza, a Federação das Indústrias? Um protocolo. Hoje nós estamos aqui na TV Morena ao ar livre. Por que não dentro do estúdio? Porque aqui evita muitas vezes a contaminação. E eu não tenho dúvida, Pedro, que o frigorífico que você trabalha vai ter um protocolo sanitário de proteção a vocês, trabalhadores. Porque ninguém tem interesse que contamine ninguém. Agora, não dá para paralisar as atividades econômicas, senão desabastecimento leva ao caos. E nós principalmente, governantes, temos que ter responsabilidade. Nessas horas, tem aqueles que querem fazer muitas vezes utopia, vender um sonho que não acontece e mais do que nunca, sendo responsável, a gente evita a contaminação, mas mantém as atividades para evitar o desabastecimento da população brasileira. Bom, eu até recebi uma mensagem hoje de uma telespectadora de Ribas do Rio Pardo dizendo que o comércio de lá ainda está aberto, há uma recomendação entre os municípios para que o comércio feche, o senhor também publicou isso na medida, e que lá eles não estariam cumprindo com as medidas de proteção. É como o senhor disse, é uma orientação que os empregadores, neste momento, precisam ter total responsabilidade em relação a isso. Olha, Bruna, principalmente seguir os protocolos, manter a distância, não precisa mais cumprimentar, não precisa pegar na mão, evitar o tereré, evitar o chimarrão, compartilhar os mesmos utensílios. Eu estou tomando água aqui em um copo descartável, você vai tomar no seu. Então, são protocolos de segurança que a gente pode se informando. Eu tenho certeza que os comerciantes vão passar isso aos funcionários, evitar o contato físico, manter uma distância mínima e álcool gel, sabão, lavar as mãos em toda hora, lavar a mão, sabão, para você ter uma ideia. Nós tivemos a solidariedade que eu já falei para vocês. Nós já invasamos 45 mil litros de álcool 70, que nós recebemos de donativos das usinas e estamos distribuindo para os municípios, para os hospitais, para as equipes de segurança pública. Hoje está chegando mais 45 mil litros, doação também, então está sendo invasado por uma empresa aqui da capital que está contribuindo com o governo do estado. Então, a gente está distribuindo isso para quê? Para que o servidor público, da segurança pública, do bombeiro, das equipes dos hospitais, tenha o álcool 70 disponível para higienização. Agora, importante,
lave as mãos, faça a sua higiene, e não dá para fechar tudo, porque se a gente fechar tudo, Bruna, nós vamos ter um desabastecimento, aí é o caos, e nós não podemos levar a isso. Por isso, manter os protocolos de segurança aos nossos trabalhadores, isso cada empresa está disponibilizando, como vocês aqui na TV Morena estão fazendo, né? Vocês têm um protocolo aqui estabelecido, isso serve também ao mercado, à indústria, ao frigorífico que o Pedro falou. Agora, paralisar todas as atividades, nós podemos levar ao desabastecimento, e isso é muito ruim para todos nós. Tem uma pergunta sobre kit merenda para as escolas estaduais. O município tomou essa atitude, já informou para a gente que o kit merenda da REME, Rede Municipal de Educação aqui da capital, esses kits começam a ser distribuídos hoje. A pergunta é se vai haver também no estado, mas complementa a informação que o senhor já deu, que a assistência social vai fazer um monitoramento das famílias mais carentes, né? Bruna, assistência e a Secretaria de Educação, a secretária Cecília, a secretária Elisa estão normatizando esse kit merenda. É para aquela família que muitas vezes o aluno fica em casa, mas tem uma deficiência alimentar, nós vamos disponibilizar para que o aluno não tenha problema alimentar. Então isso está sendo normatizado com todo o regramento pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Assistência Social. Tanto para os estudantes, para os alunos, como nós também vamos analisar as famílias em situação de vulnerabilidade em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Governadora, eu quero agradecer a presença do senhor. Ficamos um pouco mais do tempo que estava previsto. São informações importantes que devem passar aqui para todo o estado. Ainda estão me perguntando sobre o transporte interestadual, quer dizer, ônibus que vêm de outros estados. Isso ainda não vai ser proibido, mas haverá essa checagem, portanto, nas divisas aqui, né? Olha, Bruna, o controle sanitário vai checar isso. Só que o seguinte, a normatização do transporte intermunicipal, que é entre município, e interestadual, foi normatizado pelo governo federal. O governo federal baixou uma portaria, uma medida provisória regulamentando isso. Então nós temos que seguir as regras. Agora, nós vamos estar vigilantes com o controle sanitário nas barreiras de entrada do Mato Grosso do Sul. A gente vai voltar a falar com o senhor ao longo dessa semana, assim que essas medidas forem colocadas em prática, amanhã já com um desfecho dessa videoconferência com o governo federal. Obrigado, governador, bom trabalho. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Recebemos muitas perguntas aqui e a gente vai respondendo ao longo de toda a semana do MS1, tá bom? E pedir, Bruna, mande as perguntas, as dúvidas, a gente tem o maior prazer em respondendo a essas pessoas, até porque nossa obrigação é ir tirando as dúvidas e evitar o pânico. Acho que se nós tivermos os procedimentos que nós estamos tomando, todos eles com muita tranquilidade, para que a gente não tenha coisa. E outra coisa que eu gostaria de aproveitar, agradecimento, tá, Bruna? Agradecer àqueles que estão sendo solidários, ao pessoal da saúde que está se desdobrando, dos bombeiros, das nossas forças de segurança, porque o toque de recolher está sendo acompanhado em algumas cidades pelas forças de segurança, pelo cumprimento. Eu sou muito grato a essa equipe, a essas pessoas e principalmente ao voluntário, vocês que voluntariamente estão ajudando para que a gente possa enfrentarmos juntos, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar para que o Brasil passe o mais rápido possível por esse problema. Um grande abraço. Obrigada, governador.